Boa noite, caríssimos irmãos. Que a luz divina vos circunde e que o amor de Cristo esteja sempre com todos nós. Bem-vindos à Casa Espírita na Luz, para os nossos trabalhos de hoje. O Evangelho sugerido é o capítulo 27, Pedi e obtereis. Item 23. A felicidade que a prece oferece. Vinde vós que desejais crer. Os Espíritos Celestes vêm vos socorrer e anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre seus tesouros para vos dar todos os seus benefícios. Homens de pouca fé, se soubesses o quanto a fé faz bem ao coração, eleva a alma ao arrependimento, é a prece. A prece, como são tocantes as palavras que saem dos lábios na hora da prece. A prece é o orvalho divino que tranquiliza o calor excessivo das paixões. A prece, filha primeira da fé, nos conduz ao caminho que nos leva a Deus. No recolhimento e na solidão estais com Deus. Para vós não há mais mistérios na prece, não há mais mistérios na prece. Deus se revela. Apóstolos do pensamento, a prece vos leva a conhecer a verdadeira vida. Vossa alma se desprende da matéria e se eleva a mundos infinitos e celestes, que os pobres humanos desconhecem. Caminhai, caminhai pelas sendas da prece e ouvireis as vozes dos anjos. Que harmonia! Não é mais o ruído confuso e os sons estridentes da terra, são as liras dos arcanjos, são as vozes doces e suaves dos serafins, mais leves que a brisa da manhã, quando brincam nas folhagens de vossos bosques. Em que delícias caminhareis? Vossa linguagem é pobre para poder definir a felicidade que desenvolverá, por assim dizer, por todos os poros. Quando, ao orar, se atinge essa fonte de frescor e de vida, doce vozes, deliciosos perfumes que a alma ouve e sente quando se lança nessas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Sem o peso dos desejos carnais, todas as aspirações são divinas. E vós também orai como Cristo, levando sua cruz ao Gólgota. Carregai a vossa cruz e sentireis em vossas almas as mesmas doces emoções que o Senhor sentiu, embora carregando a cruz infame. O Senhor ia morrer, mas para viver a vida celeste na morada do Pai. Que assim seja, Senhor. Que lindo que é. Que lindo que é esse Evangelho. Que linda que é a felicidade que a prece oferece. Uma prece sentida, saída direto do coração. É uma prece que nos eleva mesmo, nos mostra o quanto somos abençoados e amados. Boa noite, meus queridos irmãos. Fiquem com Deus. Que assim seja. Olá, meus amigos. Olá, meus irmãos. Muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais este momento de estudo ou de discussão a respeito dos ensinamentos da doutrina espírita. Neste novo modelo de transmissão das mensagens positivas, usando este canal YouTube, eu preciso saber se você está aí do outro lado. Então, por favor, compartilhe aí um joinha, dá um like, manda uma mensagem, uma pergunta, o teu número para a gente mandar a resposta para ti, tá? Ou o teu canal social, tá bom? Espero contar com vocês sempre. A Casa na Luz está de braços abertos. Em breve voltará a funcionar no presencial, tá? Nós vamos comunicá-los, mas, por enquanto, vamos fazendo esta transmissão para levar uma mensagem positiva para todos vocês. Hoje eu quero falar
a respeito de uma das orações mais profundas que eu conheço, a oração de São Francisco de Assis. Mas muitos acho que não estudaram, não leram ou não se aprofundaram a respeito de Francisco de Assis. Quem foi? Francisco de Assis nasceu na cidade de Assis, na Itália, no ano de 1182. Nascido Giovanni de Pietro de Bernardone. Era um filho de um rico e conceituado comerciante de tecidos da cidade. Seu pai, quando ele nasceu, ele estava fora. E voltando, rebatizou o filho com o nome de Francesco. E depois virou Francisco. Viveu até certa idade como um jovem normal. Foi para a escola, estudou, aprendeu a ler, escrever, aprendeu a fazer contas para ajudar o pai no comércio. No ano de 1197, iniciou-se, por questões políticas na cidade, uma revolta entre os mercadores locais. E eles destruíram a fortaleza do duque e conseguiram conquistar o poder. Outros acontecimentos se sucederam entre os anos de 1201 e 1202. A maioria dos moradores revoltosos organizaram uma tropa para dar combate à nobreza feudal que recebera do imperador um privilégio que irritava os mercadores. As famosas benfeitorias ou os famosos privilégios. E Francisco, olha só, Francisco participou das lutas entre Assis e a cidade de Perúzia e ficou preso por quase um ano. Francisco foi prisioneiro de guerra. Em 1203, ele volta à sua cidade e tentou recuperar o tempo perdido, mas entregou-se a uma vida de festas e torneios, mas logo ele se mostrou insatisfeito com aquela vida e resolveu mudar o estilo e decidiu ser cavaleiro. Naquela época, para chegar a este posto, tinha que começar como escudeiro de um nobre e partiu para sua missão. Durante o percurso, ao se encontrar com alguns mendigos, ele foi se desfazendo dos seus pertences, da roupa, do que ele carregava consigo. Ele foi doando. E nesse momento, ele decidiu voltar para casa. Voltou sem a glória que a família esperava. Naquele tempo, ser cavaleiro era uma glória, né? E, indagando aos pais, dizia: como pode haver tanta injustiça, tanto luxo ao lado de tanta pobreza? Então, começa a época da conversão de Francisco de Assis. Naquela época, ele tinha todas as condições de ser um jovem promissor, se tornar um bom comerciante, próspero, rico, continuar rico, né? Mas conta-se que em 1206, orando na capela de São Damião, em Assis, Francisco ouviu de Deus as seguintes palavras: vá, Francisco, e restaure a minha casa. E ele ficou imaginando que era aquela capela que estava em destruição, em ruínas. E aí ele voltou para casa, vendeu boa parte dos tecidos do pai e partiu para reconstruir a obra, reconstruir a capela, reerguer a capela. Mais tarde, em outro ano, quando ele tinha 25 anos, em 1208, ele compreendeu afinal o sentido da mensagem, que era restaurar a igreja como instituição, uma vez que ela havia se desviado dos ensinamentos do Cristo e vivia cercada de opulência. Não era a igreja física, mas dá outro sentido para a instituição igreja. Então, diante do Pai, Francisco renunciou aos seus bens, fez votos de pobreza e começou a pregar sua doutrina. Vivia do próprio trabalho, pregando o amor à natureza e a palavra de Deus. Passou a viver voltado apenas para o espírito.
Seus sermões eram cada vez mais frequentados, sua fama foi se espalhando e aos poucos já tinha seguidores, dispostos a formar uma nova ordem religiosa. Foi então, em fevereiro de 1209, que fundou a Ordem dos Franciscanos. Os franciscanos não eram monges, eles eram religiosos. Faziam voto de pobreza, de castidade e votos de obediência. De acordo com o frei Wagner José de Queiroz, da paróquia Nossa Senhora da Piedade, em Londrina, no Paraná, abre aspas, a conversão de São Francisco não se dá devido a uma crise cultural, social ou afetiva, mas brota do confrontar-se com uma situação existencial que o impulsiona a uma forma de vida em que os valores possuem critérios incomparáveis. O converter-se de Francisco não partiu de um desengano, de um desencantamento ou de um pessimismo, mas sim de um processo gradual e progressivo. É então que começou a um reajustar de toda a sua vida pessoal, um repensar da sua vida pessoal, da sua vida emocional, da sua vida social, por um valor que julgou único, desejável. O cavaleiro da fé começa a purificar o coração e orientar o comportamento, modificar o comportamento. Estão lembrados da tão falada reforma íntima? Olha aí um exemplo de concretização dela. Repensar, remodelar, agir de forma diferente. Francisco passa a ter no seu interior a sensação de que Deus olhou para ele. É o cara. Esse encontro com Deus não se dá pela solidão radical, mas em contato com a realidade existente e com os elementos que faziam parte da realidade. A natureza, as tensões, os conflitos, o amor, a alegria, os temores. E ele passa a enxergar Cristo nos pobres. Naquela época, para ter acesso à igreja, à fé, eram só as camadas superiores, entre aspas. Não imaginava Francisco que a restauração mencionada não era no templo de pedras que tendia a ruir, que tendia a cair. Não era aquela restauração. Na verdade, era o templo espiritual que sofria declínio ameaçador. Tinha-se a necessidade de viver um novo modo a fé, de transformar a forma de vivenciar a fé. Necessitava-se de uma mudança, de um olhar aos pobres, de um olhar para os leprosos, que inicialmente para Francisco eram insuportáveis. Francisco já havia caminhado rumo ao Senhor e o encontrava a cada dia mais próximo. Já havia abandonado o dinheiro, a glória mundana, a admiração dos homens. Nada disso para ele fazia mais sentido. E ainda precisaria chegar até o leproso. Mas por fim, Francisco consegue dar um passo decisivo ao encontro do leproso. Dizem que ele ficou aborrecido e enjoado, mas, para não quebrar o propósito que fizera, apeou, desceu do cavalo, se ajoelhou e beijou o leproso. Assim, naquele momento, ele foi tocado até o mais profundo do seu coração e a partir deste momento passou a querer unicamente o Senhor Deus. Olha a transformação que há no coração de Francisco de Assis. Em Francisco, ainda segundo o Frei, pode-se perceber que há um radical abandono, uma decisão e um romper sem considerações. Ele deixa os pais, as posses, as possibilidades
de ser um herdeiro rico, de continuar rico, de se manter rico, e o futuro, e se coloca na dimensão surpresa da fé e da esperança. O pobre de Assis pôs-se a caminho, assemelhou-se a um itinerante, mas sossegado, em paz. Seguro estava ele, com o coração tranquilo. A sua postura não foi de um fugitivo que está com medo, não, e muito menos de um aventureiro que espera a incerteza do amanhã, sem se preocupar de onde vem, para onde vai. Não, Francisco tinha uma meta, um objetivo a atingir, mas apenas se preocupava com o hoje. Sabia que se vivesse com intensidade o agora, estaria sempre e cada vez mais próximo da meta. A conversão de Francisco de Assis é a abertura a uma nova realidade, que surge da adesão da pessoa ao Cristo, ao aceitar os desafios que são necessários para permanecer fiel ao Evangelho. Ele se lembrava do Cristo crucificado. Se Cristo foi um espírito que sofreu tanto há 1000 anos atrás, em relação à época de Francisco, por que ele deveria fazer diferente? Porque ele já estava com o coração tocado. Então ele precisava, sim, de um comportamento totalmente diferente, voltado à pobreza, à opção pelos pobres, à dedicação aos pobres. Nisso, passam-se anos, ele prega daqui, prega dali, junta mais adeptos, e assim, depois de fundada a ordem, depois de pregar em vários locais, em 1224, decepcionado e doente, Francisco de Assis foi obrigado a moderar suas atividades. No mesmo ano, renunciou à direção efetiva da Irmandade que criara e, em companhia de seus discípulos, partiu em direção à floresta para viver mais em contato com a natureza. Conta-se que na floresta, em sua presença, os peixes saltavam da água e os pássaros pousavam em seus ombros. Dizem ainda que certo dia, orando no alto do rochedo, desceu do céu um serafim de asas resplandecentes, trazendo nos braços uma cruz. Uma cruz que muito provavelmente ele a comparou com a cruz de Jesus. Era uma cruz também, mas ele abraçou ela. Doente, Francisco implora que o levem para Assis, onde quer morrer. O que ocorreu em 3 de outubro de 1226, sendo canonizado 2 anos depois pelo Papa Gregório IX. Então, meus amigos, o nosso chamado de hoje é para que nos tornemos instrumentos da vontade do Pai, fazendo tudo o que nos seja possível fazer para que a paz reine em nós. A oração é clara: Senhor, faça de mim um instrumento de vossa paz. A paz e a guerra, o céu e o inferno não são um lugar distante, em outra dimensão. Nós levamos junto conosco para onde estivermos. Sabem por quê? Porque é a nossa escolha de agir. E a gente escolhe sempre agir de forma pacífica, ou agredir, ou guerrear. A gente sempre está escolhendo. Já perceberam? No trânsito, por exemplo, você leva uma fechada, uma buzinada. Normalmente, nossa tendência é responder do mesmo jeito ou pior. Nos tornarmos agressivos, donos da verdade. Ai, não vou levar desaforo para casa. Repensar. É plantio nosso, o céu e o inferno. O céu e o inferno é a maneira de agir. O céu e o inferno é dar, viver, deixar ele acontecer dentro da gente. Deixar, de preferência, o céu acontecer no meio, no interior da gente.
sentir Deus conosco o tempo todo, ser grato, fazer com que a paz alcance nosso coração, nossa mente, contemplar tudo que Deus criou para nós, tantas coisas belas, e o nosso dia a dia, a nossa correria, o nosso tempo mal empregado não nos permite ver. A paz ou a guerra é uma decisão minha. Se aprendermos a respirar mais e não sermos reativos, vamos perceber como estamos nos saindo. E é mais fácil calar, contar até 10, contar novamente, do que responder de pronto. A partir do momento em que eu começo a fazer isso, a me observar, a quebrar as amarras e sair do comodismo ou do normal, da zona de conforto, eu começo a ver que eu sempre vou ter 3 dedos apontando para mim quando eu aponto o dedo para o meu irmão. 1, 2, 3, apontando para mim. Ah, você é crítico. Ah, você é A. Ah, você é B. E às vezes eu estou apontando para o meu irmão exatamente aquilo que eu faço. Mas eu não percebo, né? Não, eu sou perfeito, eu sou boazinha. O outro é que é errado. A tão sonhada reforma íntima, meus caros, ela passa por tudo isso. E Francisco de Assis passou e venceu. Ela passa pelo silenciar da mente, pelo autoconhecimento. Isso é meu, isso não é meu, isso é meu de verdade, mas acho que vou mudar, né? Vou trabalhar para mudar. Não é uma conquista, não é uma pílula, não. É um observar. Observar, ops, tô fazendo errado. Ops, tá na hora de mudar. E aí vai aos poucos, vai mudando gradativamente até você conseguir, porque você consegue, você pode. Então assim, passa pelo autoconhecimento para tomar decisões mais conscientes amanhã? Não. Para tomar decisões mais conscientes no aqui e agora. Como sempre, o nosso professor, coordenador, irmão do estudo do Annalise, o Newton, nos adverte. Só tem um momento em que nós podemos pensar, fazer e decidir. Agora. Você não tem como voltar atrás. Lembra daquela frase do Chico? Embora não possamos voltar atrás e fazer um novo começo, nós podemos sim começar agora a fazer um novo final, um novo fim. Não é verdade? Então, é agora. Quando a gente deve abandonar, olha só, presta atenção. A gente deve abandonar o ano que vem eu volto para a faculdade. Ai, segunda-feira eu começo a academia. Segunda-feira eu começo a dieta. Amanhã eu ligo para ela e peço desculpas. Amanhã eu ligo para ela e peço perdão. Ah, um dia desses, quem sabe, chega para a matéria. De repente o amanhã nem chega, você não sabe qual é a hora que você vai desencarnar. Então, chega, faça agora. Lembram como os avós diziam? Não deixa para amanhã o que você pode fazer agora. Lembra? Sabedoria. E passa. Mas passa só de ouvido e às vezes nem entra para sair do outro lado, né? Então, observe-se. A paz não está distante. Ela é possível a partir de cada um de nós. Quando eu peço, quando eu oro a Deus, faz de mim um instrumento de vossa paz. Eu preciso entender que eu estou pedindo o entendimento necessário para fazer a paz
acontecer dentro de mim, vivendo em estado de paz, reclamando menos, deixar o pessimismo, o egoísmo, se livrar dos rancores para levar esta meta adiante, contagiando família, vizinhos e, quem sabe, evitar tragédias familiares que passam de geração em geração, ódios entre cidades e nações. Estão vendo a guerra aí de novo? Pois é, mais um episódio de extremo desequilíbrio movido pelas mazelas humanas, porque Deus não tem nada a ver com isso, entendo. É tudo nosso. Só a misericórdia dele para fazer e colocar o entendimento e a paz no coração daqueles que ainda reina a animalidade primitiva, como fala Divaldo em uma de suas orações. Meus amados, eu volto a insistir que a paz é possível. Nos nossos encontros de estudo, um dos nossos mantras é: somos seres espirituais vivendo uma experiência material transitória. Aqui é de passagem, nós não estamos aqui para semente, nem estamos para sempre. A carne é transitória, mas a necessidade do aprendizado, do aperfeiçoamento intelectual e moral é constante e é eterno, como eternos espíritos que somos. E voltando ao texto da oração de São Francisco, os apelos que o irmão lá de Assis nos traz são todos para tirar o olhar do próprio umbigo, para dar atenção às necessidades do outro, onde ele finaliza: faça com que eu procure mais consolar do que eu mesmo seja consolado, compreender e amar mais do que a mim mesmo. Que eu me desconstrua, porque foi isso que ele fez. Ele se desconstruiu e reviveu e renasceu. Que eu abandone o homem velho para ser mais um Francisco na atualidade. Inclusive o Papa Francisco, olha que exemplo. Enfim, cumprir. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Meus caros irmãos, pensem, aproveitem e leiam mais a respeito deste espírito que conosco esteve encarnado, chamado Francisco de Assis. Respirem, contem até 10. Calar não é sinal de fraqueza, muito pelo contrário. Vamos fazer de nós, de cada um de nós, instrumentos da paz de Deus. Um beijo no coração de cada um. Que a paz do Cristo e do Francisco estejam convosco. Que assim seja. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.
Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a mais essa noite de paz, de amor, de luz e de oração. Bons espíritos, amados, dai a força de resistir à influência dos maus espíritos para esses irmãos. Dai a eles, Senhor, a luz necessária para não cair nas suas tramas. Preservai-nos, Senhor, do orgulho e da presunção. Afastai do coração desses filhos o ciúme, o ódio, o rancor. Afastai, Pai, a malevolência, os sentimentos contrários à caridade. Mestre, Senhor, que a tua bondade absoluta traga para esse momento, traga para esses irmãos a paz, a luz, a verdade. Que esses teus filhos, Pai, que aqui estão na esperança de um dia melhor, possam ser merecedores de toda a graça que tu tens a dar para cada um deles. E vocês, meus irmãos amados, recebendo esse amor divino nesse momento, tenham paciência para enfrentar os momentos de dificuldade. Tenham paciência para aceitar os tropeços, para aceitar as recaídas, mas não desistam, porque o Pai jamais abandona os seus filhos. Tenham fé, tenham esperança de um dia melhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu santo e sagrado nome. Venha a nós, Pai, o teu reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória, Senhor, para sempre. Uma boa noite para todos. Que assim seja.